Oi, pessoal! Olá, galera de tecnologia! Hoje estamos aqui vestidos de Copa do Mundo! Copa do Mundo, Brasil, Portugal. Brasil também. Ó, Brasil aí, o Marcos. Brasil. Hoje, além de mim, do Carlos, a gente tem um convidado aqui, Marcos. Como a gente já falou para vocês, quem vem acompanhando a gente nos diversos webinários, por falta de agenda em função da Copa, a gente acabou resolvendo gravar para vocês esse momento bem bacana, onde a gente vai falar sobre o quê, Carlos? Hoje vamos falar sobre propósito. Mesmo entupido, tá? Estou meio entupido hoje. Mas propósito, vamos falar de como é que, utilizando um programa chamado Trilha de Carreira, eu consigo realmente transformar a minha vida, eu consigo descobrir-me e isso impactar nos meus resultados. Isso, e hoje a gente tem aqui um convidado, Marcos Simões, está aqui com a gente hoje para poder participar, né, Marcos? Dá um alô aí para a turma. Oi, Suzane, muito bom dia, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer enorme aí conversar com vocês um pouquinho hoje, e é um assunto que eu particularmente gosto muito, então espero que agregue bastante também para quem está nos ouvindo hoje. É bacana, inclusive, até para a gente começar a abordar esse tema, eu quero ouvir vocês dois, esses meninos de tecnologia, né? O Marcos e o Carlos. Como é que vocês percebem hoje, dentro dessa questão da carreira, dos profissionais de tecnologia, como é que vocês percebem de forma geral hoje? Os profissionais estão felizes, realizados, seguindo o propósito, ou tem algumas dificuldades aí no meio do caminho? Olha, eu vou dar a minha visão de que eu era executivo da TI numa empresa de grande porte, e aquilo que eu mais via é as pessoas a trabalharem pura e simplesmente para ganhar o salário no final do mês. As pessoas, cada vez mais gente tomando remédio para dormir, remédio para acordar, estressado, um balanceamento de vida horrível, né? Todo mundo reclamando de que é workaholic, mas se não for workaholic não tem outra alternativa, porque senão não sobrevive nesse mundo. E, assim, muitas vezes sem um destino, sem saber muito direito para onde é que vai. Agora tem que aprender Agile. Vai todo mundo aprender Agile. Agora tem que aprender Cloud. Vai todo mundo aprender Cloud. Agora, e fica assim todo mundo correndo para todo lado, mas todo mundo sem saber direito. E aí? O que é que eu estou aqui a fazer nisto? Concordas, Marcos? Concordo. Essa foi a minha realidade também durante um bom tempo. O pessoal de TI normalmente é extremamente qualificado, né? São pessoas muito inteligentes, né? E eu conheci muitas pessoas que gostam também do que faz, né? Tem esse outro lado. Só que a maior parte dos profissionais de TI vive num estresse muito grande, uma pressão muito grande por resultados, por entregar projetos no prazo, né? E isso, e também aliado a essa necessidade de estar sempre se reciclando, conhecendo tecnologias novas, faz com que o nível de ansiedade esteja muito alto o tempo todo, né? Então isso para mim era muito normal, estar ansioso, estar estressado, estar sob pressão, então acaba virando rotina. E isso depois de um tempo, isso desgasta, né? Então você começa a se questionar se é isso que você quer para sua vida. É o que eu vejo acontecendo bastante, né? Inclusive com outras pessoas que trabalhavam comigo, que eu ainda tenho contato, me reportam a mesma coisa. E quando você fala isso, Marcos, assim, eu vejo o quanto o profissional, especialmente da área de tecnologia, fala muito de trabalho. É o que você disse, assim, é tanta pressão que o Carlos comentou, vamos fazer isso agora, aquele efeito manada, vai todo mundo fazer. E as pessoas falam muito de trabalho, a entrega que devia ser ontem, é o atraso, é o projeto X, o projeto Y, e no meio de tudo isso, as pessoas esquecem de falar sobre carreira. Eu digo, fala muito de trabalho e esquece de falar sobre carreira. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, Marcos, assim, até pensando em você mesmo, assim, quando foi que você percebeu que você, tipo, pensava sempre em trabalho e de repente começou a pensar mais em carreira, né? Até porque hoje você trabalha com isso, daqui a pouco você vai falar aí para as pessoas mais. Agora eu queria te ouvir, assim, como é que deu esse salto para você, né? De parar realmente a pensar na carreira e direcionar a tua carreira. Para mim foi quando eu comecei a ficar insatisfeito, né? Então, e por insatisfação tem alguns sinais, né? Às vezes você começa a ficar doente, né? Começa a ficar com dores que você não tinha, né? Às vezes começa a se irritar por coisas que não te irritavam, né? Então, para mim, isso foram alguns sinais que começaram a me mostrar que eu não estava mais satisfeito com o rumo da minha carreira.
Aí foi, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que trabalhar nisso, né? Porque enquanto isso não acontecia, eu estava meio que no piloto automático, né? Vamos tocando, o caminho é esse, né? A cartilha é essa, né? Então faz graduação, pós-graduação, faz especialização, certificação, continua, né? Então a gente acaba às vezes indo num caminho que já é convencional, né? E que se a gente não se questiona para onde está indo, a gente simplesmente vai seguindo as outras pessoas, né? Então, para mim, o sinal foi esse. Eu comecei a me incomodar, né? E esse incômodo, que eu até considero que é positivo, foi o que me levou a buscar novas alternativas. Então, eu acho que esse é o grande momento, né? Se você se percebe incomodado, alguma coisa assim, não está mais como estava antes, né? Digamos assim. Você antes não se incomodava com coisinhas que agora começaram a virar grandes coisas, né? E, por exemplo, acordar cedo, pegar trânsito, participar de reuniões, são coisas que para mim eram normais, ok, aceitáveis, mas depois de um tempo começaram a me incomodar. E daí começaram a me questionar o estilo de vida que eu estava tendo. Aí foi quando eu comecei a buscar mais, assim, entender um pouquinho mais sobre mim. Foi esse momento. E isso é o que normalmente acontece. Eu não sei se é uma exclusividade do mundo de TI. Uma das coisas que acontece muito é o que o Marcos falou ali, que a dor está lá. As pessoas sentem-se incomodadas. Porra, eu estou pegando 3 horas de trânsito todo dia, vou para Barueri, venho todo dia, trânsito desgramado, está um pé no saco. Mas a pessoa não tem a coragem de, às vezes, parar e dizer assim, tá, alguma coisa eu vou ter que fazer. Se eu gosto do que eu faço, então eu vou ter que suportar aquelas 3 horas de trânsito. Vou torná-las agradável. Porque eu descobri que o meu propósito é esse. Então, é preciso ter a coragem, às vezes, de mudar uma chave, de fazer alguma ação que realmente melhore esse balanceamento. Porque senão acontece o que o Marcos acabou de falar. Inevitável. Remédio, vai dando porrada na família toda em casa, enchendo o saco de todo mundo, chega um ponto que o cara olha no espelho, nem ele próprio se suporta mais, né? já dá vontade de dar tapa na cara porque não consegue olhar para ele. Então, esse é o ponto da virada que a pessoa tem que fazer. E esse ponto da virada é algo tão simples como parar um pouquinho para pensar, porque só o fato de pensar, espera um pouquinho, eu estou cansado, isso está me estressando demais, eu preciso entender qual é o caminho que eu vou encontrar para sair dessa e dar um direcionamento, né? Porque tem uma questão, o trânsito cansa, e tem algo que é bacana, sempre precisa identificar a diferença de cansaço e estresse. Então, se eu estou cansado, eu descanso, eu durmo, tá ok. Mas se eu estou estressado, eu preciso redirecionar e mudar alguma coisa. E, normalmente, quando a pessoa está insatisfeita na carreira, ela está infeliz, é porque ela está num nível de estresse muito alto. E aí eu preciso acordar e realmente fazer alguma coisa, né? E o que você fez, Marcos? Assim, eu conheci Marcos na pós-graduação, né, na FIAP, dando aula de coach, relações interpessoais, foi muito bacana. Marcos era aquele aluno que estava sempre muito curioso, ficava sempre observando, sentia que assim, a cada abordagem parece que ele parava, como se cada fichinha fosse caindo, ele ficava muito observando nesse interesse, né? Conta para mim, Marcos, como é que foi essa experiência e quando é que foi essa virada para você, né? Então, o que você falou, foram fichas que foram caindo, né? Porque eram novidades para mim, né? Então, falar de comportamento, falar de autoconhecimento, falar de propósito, eram coisas que não faziam nem parte do meu vocabulário, né? Então, porque eu era um profissional muito técnico na área de TI, né? Então, para mim, o que era normal? Complexidade. Falar de sistemas, de interligações, de projetos e coisas assim que, para quem não é de TI, é muito complexo, né? E, às vezes, falar de coisas que são simples, mas são profundas, é um dilema, sabe? É uma coisa que muitos profissionais têm uma barreira a ser quebrada para conseguir entrar nesse nível de conexão consigo mesmo, né? Então, ali algumas fichas foram caindo, né? E depois, eu até procurei você, né, Suzane, para a gente fazer um processo de coaching, até para redirecionar a minha carreira, né? Eu queria mudar a minha forma de atuação, que era muito técnica, para a área de gestão, né? Então, eu precisava desenvolver habilidades que eu não tinha, e então eu falei, preciso de alguém para me acompanhar nesse processo. Foi quando eu te procurei para fazer um processo de coaching, né? E foi muito bacana, porque foi um momento que Marcos assim, deu um direcionamento mesmo,
E é muito interessante quando a gente começa a construir a nossa vida, ao invés... Eu lembro que tinha algo tipo, nossa, qual será o líder que eu vou ser? Qual vai ser o gestor que eu vou ser? E é bacana a gente entender que não é aquele que eu vou ser do que, na verdade, o mundo vai fazer de mim, não. Eu que vou construir aquilo que eu quero. Né? Eu vou começar a construir realmente minha trilha, eu vou caminhar com minhas pernas e parando para pensar qual é o caminho que eu quero escolher para mim mesmo, né? O que você fala sobre isso, Carlos, assim, do caminho que você tem escolhido, né? Como é que está isso para você? O meu caminho, os meus 30 anos eles já foram passados entre empreendedorismo e trabalhar numa empresa, fiz toda a carreira numa empresa. Né? Mas, inevitavelmente, a gente chega a um ponto que acontece como disse o Marcos, que acha também que o cansaço toma conta. Né? Chega a um ponto que a gente entra no meio de um automático, já não sente dor, já não sente nada. Né? A gente brincava que frio, calor, dor é coisa para os fracos. Né? Quem está naquele mundo corporativo não pode sentir, não pode ter esses sentimentos assim que não servem para nada. Mas o fato é que as feridas ficam lá, as dores ficam lá. E em algum momento a gente tem que parar para começar a dar esse direcionamento, para ver para onde é que vai ter que ir. Né? Então foi aí, ao longo da minha carreira, dentro até do mundo corporativo, eu acabei por dando alguns direcionamentos para onde é que eu queria ir mais ou menos. Mas foi um ponto realmente em que a coisa já estava num nível que não estava mais suportável. Não estava mais fazendo sentido. Eu estava trabalhando, mas estava dando o meu melhor, mas as coisas não estavam se conectando. Mas... E tem um ponto que Carlos traz, aí eu vou dar o meu depoimento, porque Carlos, além de ser parceiro na carreira hoje, né, é parceiro na carreira, na vida também. E às vezes o profissional fica num nível de estresse tão grande que começa a impactar também na família, nas pessoas que convivem, né? Posso falar um pouquinho disso? Agora eu vou apanhar em público. Vai apanhar em público. É verdade, porque quando você está infeliz, você está se sentindo estressado, cansado, chega um ponto que, assim, para você está ruim, você já, assim, os resultados que você traz já não tem mais sentido para você, e as pessoas que você convive também, o nível de estresse fica tão grande que você começa a ter alguns choques, né? Que é o que estava acontecendo muito. E depois teve uma grande mudança, né? A gente começou a sentar para estar alinhando, né, as questões. Foi quando o Carlos conheceu o trilha de carreira, né? Foi aí que aconteceu um processo semelhante ao do Marcos também, o quanto eu comecei a desenhar o meu propósito. E ao desenhar esse propósito, eu comecei a descobrir alguns pontos realmente onde eu poderia focar e isso me iria trazer um resultado completamente diferente. Eu fiz, montei, está inclusive na parede do meu escritório. Eu sento no computador e sempre que dá aquele desânimo por alguma razão, né? Que me sinto aquele empreendedor com a coleirinha na boca, né? O cachorrinho com a coleirinha na boca, ninguém pode me puxar. Então quando eu começo a ver, se eu estou perdido, para onde é que eu vou? Eu olho para o papel, vejo as palavrinhas que estão lá em negrito e disse, opa, calma, relembrou. Ok, vamos em frente. Precisamente por causa uma palavrinha tão simples, propósito. Pois é, e é bacana a gente entender que a cada momento, hoje, as mudanças são tão rápidas, que essas mudanças, às vezes, passam também por aquele objetivo que eu tenho hoje em minha carreira, meu propósito é esse, eu vou seguindo, e de repente eu vou me redescobrindo a partir do momento de novas convivências, de repente, o Marcos até comentou, quando ele passou pelo processo de coach, ele estava num momento, assim, se posicionando mais, saindo mais de um papel mais técnico, assumindo mais esse posicionamento pela gestão. E hoje Marcos já teve uma nova mudança. Eu digo que no momento que ele veio buscar o processo de coach, foi um momento em que ele estava, na verdade, trabalhando a autoliderança dele, porque para a gente liderar outro, ele precisa se autoliderar. E foi um momento que ele deu um grande passo de autoconhecimento, e esses passos, gente, estão sendo dados a cada momento, alcançando novos degraus aí, alcançando novos voos. Aí eu quero ouvir, Marcos, de você, como é que você está? Porque a gente você passou pelo processo de coach, depois você também conheceu o Trilha de Carreira, né, que é esse programa que a gente hoje vem apresentar aqui para as pessoas. E como é que está você hoje? Como é que está você em tua carreira? Conta aí para a gente. Então, do processo de coaching, a gente trabalhou essa questão da liderança por meio do trilha de carreira também, naquela fase, né, mostrou para mim que eu estava caminhando mesmo para esse caminho, né, estava até gerência geral, né, muito forte, como uma das âncoras de carreira. E eu consegui, depois de um ano, assumir um cargo de gestão.
né? Então, para mim já foi assim uma transformação enorme, porque para mim foi muito rápido. Então, eu consegui entender que trabalhar questões internas geram resultados externos, né? E isso mais rápido do que a gente imagina. E eu consegui uma posição na área de gestão, onde eu trabalhei durante 2 anos, né, nessa área, até onde, novamente, eu comecei a buscar novas questões internas que me mostraram que o caminho que eu estava seguindo, que eu queria seguir era outro, né? E novamente, fazendo o âncora de carreira, eu percebi que era empreendedorismo, né? Que ali era realmente, eu tinha... a autoliderança me mostrava que eu tinha que construir o meu próprio caminho, entendeu? E aí foi quando eu falei, não, agora alguma coisa tem que mudar. De novo. Foi quando eu fui daí estudar desenvolvimento pessoal mais a fundo, né? Daí realmente foi, se eu quero viver disso, trabalhar com isso, eu preciso me qualificar. Então comecei a fazer cursos, formações, fiz formação em coaching, né? Análise comportamental, PNL, programação neurolinguística, até sentir que eu já tenho capacitação suficiente para trabalhar com isso. Então foi quando eu comecei efetivamente a empreender, né? Isso há mais ou menos 1 ano. Então, mudanças ocorrem assim, sabe, com bastante frequência, eu percebo isso. E quando a gente está se empreendendo, isso é mais... acontece meio que diariamente. Diariamente, você tem uma urgência por estar performando e gerando transformação, que isso vai te exigir uma autoliderança muito maior, né? Então, tudo aquilo que eu passei me preparou para chegar onde eu estou hoje. Isso não tenho dúvida. Foi extremamente importante. O Marcos é um caso engraçado, que a gente já conversou algumas vezes até. O quanto a gente, quem vê de fora o Marcos, a gente conheceu o Marcos lá atrás, aluno do pós-graduação, né? Que eu cheguei até a encaminhar currículo na época e tudo, Um cara assim, introvertido, na dele, um cara super inteligente, interessado, assim, meio tímido e tal, quietinho no canto dele. E foi engraçado, quando a gente começa a olhar de fora, esse processo de sair do casulo, não é? Como se diz na minha terra, quando ele se começou a descobrir, ele deu o salto no mundo corporativo e depois, de uma forma diz, descobriu um pouco mais e deu o segundo salto e virou um empreendedor. E quando a gente vê esses 2 saltos seguidos, e assim, com uma coisa aparentemente simples, não é? Que é se conhecer. Não é uma coisa... não foi mais 35 pós-graduações, muitas certificações, não, foi ele fazer uma viagem dentro dele. E ao se conhecer, a gente vê um cara dentro do seu casulo, quieto, tímido, e hoje vê um puta profissional, um cara aí super especializado no que ele está tocando, gravando vídeo, bombando, chamando as pessoas, ele dá risada, não sei que é verdade, mas o quanto ele se soltou e eu acompanhei ele nas redes sociais, com produtos digitais e tudo, e as coisas, bombando, e ele vai, e faz mais vai num congresso, aprende mais uma técnica e vai, segue, não sei o quê. Engraçado o quanto, realmente, um negócio simples, às vezes, né? Com um investimento relativamente pequeno, não é preciso fazer uma pós-graduação em MIT, Harvard, não é uma coisa assim tão... Uma coisa simples. Se conhecer. E às vezes o simples fato de se conhecer, ele consegue descobrir o que é que lhe dá brilho nos olhos, o que é que realmente lhe dá, me desculpem a palavra, o que é que lhe dá tesão de fazer. E o cara entra com tudo, de olhos abertos. Foi também a transformação que eu fiz quando eu virei empreendedor. Sempre tem um momento de, vou chamar retrospecção, não é? Que a pessoa acaba por ter que mergulhar e parece que está ruim, mas não, na verdade a pessoa está pegando o resto da energia toda e trazendo e focando num ponto e vai atrás. E é muito bacana quando o Carlos traz esse focar no ponto, como ele falou, no escritório tem lá, o propósito dele está lá muito claro, que ele construiu através do trilha de carreira, porque tem momentos que bate o desânimo nessas mudanças, e é bacana você ter um direcionamento para ter a certeza de que esse meu caminho é esse. Isso fortalece muito. E aí, quando a gente fala em caminho, eu fico lembrando desse caminho que Marcos vem trilhando, né? Como ele mesmo disse, os termos que ele usava, sempre a parte mais como um técnico, linguagem até mais técnica e tudo, e falava em comportamental, autoconhecimento, o que é isso mesmo? E aí eu vejo hoje o Marcos, assim, era aluno lá na pós,
Quer dizer, Marcos passou pelo processo de coach, começou a usar mais esse termo, desenvolvendo a autoliderança dele, se posicionando na carreira. Hoje é um colega de profissão, né? Ele tem formação em coach também. Isso é muito bacana. E hoje, o quanto ele ajuda e inspira a gente, Marcos. Eu quero aproveitar até para te dar esse feedback hoje, porque quando eu e Carlos comentamos, vamos convidar alguém para estar aí nesse bate-papo com a gente, tanto eu quanto o Carlos nos lembramos de você, porque você é uma pessoa que tem inspirado muita gente hoje, sabe? Assim, do quanto que você é guerreiro, do quanto você vem mudando nessa trajetória e trazendo conteúdos para a gente, até do mundo digital hoje. Marcos hoje é parceiro também aí no Trilha de Carreira hoje, trazendo grandes conteúdos para a gente e ajudando a gente também a estar aprendendo hoje. Então é bacana de aluno, alguém que inspira hoje para estar ajudando a gente. E aí eu queria, Marcos, que você falasse um pouquinho mais, porque eu tenho percebido também o quanto dentro do propósito, aqueles profissionais de tecnologia que buscam se conhecer no trilho de carreira, muitos identificam, nossa, eu quero empreender. Eu percebi que hoje a minha paixão, meu brilho no olho, realmente é empreender. Então, como é que é para o profissional fazer essa mudança, né? Que foi a segunda mudança que você fez, de técnico para assumir mais a gestão, e depois você deu esse salto, como o Carlos deu também, sair do mundo corporativo para empreender. E hoje é o que você faz, né? Então, conta um pouquinho mais, de forma específica, o que você está fazendo hoje e como você ajuda esses profissionais. Legal, obrigado pelo feedback, Suzana. Fico muito feliz, de verdade, de ser esse ponto de inspiração, porque, na verdade, isso só é possível, e é o processo, né, de fazer essa transformação com muito autoconhecimento. Então, tem que aprofundar isso muito, né? Então, conhecer seus valores, conhecer seu propósito, missão de vida, tá muito claro isso com quem você é, com a sua identidade, né? Primeiro você faz esse alinhamento interno, né? E daí você estabelece seu foco. É isso que eu quero mesmo? Então eu vou empreender? Aí entra você se planejar, criar uma trilha mesmo, né? Um caminho que você vai percorrer para mudar de onde você está hoje para onde você quer chegar. E isso vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir energia, vai exigir dinheiro, né? Então é necessário paciência nesse processo, porque é um processo de mudança que às vezes não vai ser fácil, né? Vai trazer um pouquinho de dor, desconforto. Mas você estabelece o prazo em que isso vai acontecer, né? Então, lida com esse prazo, estabelece um plano e age, tem que agir, né? Para que depois de um tempo as coisas comecem a mudar. Agora, no momento de dificuldade, o que vai te fazer continuar é você saber quem você é. Por que você está fazendo isso? Por isso que aprofundar no autoconhecimento é a parte mais importante. É o alicerce que você constrói para você construir um prédio em cima depois. Então, o processo é esse, autoconhecimento, planejamento e ação. Não tem um outro caminho que não seja esse. E, inclusive, uma coisa que é importante, que o Marcos também disse agora aí, quando a gente sabe que bate aquele desânimo, isso faz parte do processo de autoconhecimento. Porque eu tenho que me autoconhecer para ver aquele momento e entender, ok, é o desânimo. Se é o desânimo, o que é que eu faço? Olho para a folha que está ali na parede. E ao olhar para a folha, o desânimo desapareceu. É a mesma coisa que ter medo. Se eu me autoconhecer, eu sei que eu tenho medo. Ok, eu estou com medo agora. Se eu estou com medo, eu vou ter que dominar este medo para que ele não me paralise. Eu vou ter que o canalizar para algum lugar. Então, isso também faz parte do autoconhecimento. Não é um processo contrário. Não é aquilo que me vai derrubar. É aquilo que me vai fortalecer. Isso é engraçado. É engraçado como a gente de TI está a falar de umas coisas assim meio estranhas, não é? O mundo de quem escova bits. Quem que fica a escovar bits. Já foi o tempo que profissional de tecnologia, né, assim, escovava os bits, e que hoje eu preciso agregar outras coisas, né? Como a gente estava batendo papo antes e comentando sobre conhecer mais da inteligência emocional, se conhecer mais. Esse hoje é um grande diferencial para a pessoa dar um salto na carreira e dar um salto tendo sucesso e estando realizada. É o que eu digo assim, não vale, assim, vale a pena você ter sucesso desde que você esteja feliz, né? O sucesso exige mais, como está aí na parede aí o Marcos, né? Assim, exige da gente esse posicionamento e a gente ganha de volta também a realização, a felicidade, né? O bem-estar diante da vida. Porque eu digo que até qualidade de vida hoje a gente deve estar buscando na relação com carreira. Porque hoje, nesse mundo digital, a gente está o tempo todo conectado com nossa profissão. Qualquer profissão hoje, né?
por conta de WhatsApp, por conta de informações que a gente tem que estar buscando. Então, eu preciso encontrar a minha qualidade de vida justamente balanceando, né, como o Carlos diz, equilibrando com minha vida pessoal, profissional, e para isso, eu fazer aquilo que tem a ver comigo, que é minha paixão. Nossa, é a melhor forma de equilibrar, porque eu já estou mais realizado, estou mais leve no meu dia a dia, né? Isso mesmo. Ô, Marcos, e tu hoje o teu foco está 100% precisamente nessa virada de chave do empreendedor, né? Porque parece um negócio tão simples, né? Todo mundo quer ser empreendedor, mas mas parece que todo mundo tem medo de abrir um CNPJ, né? Chega àquele ponto que o CNPJ lascou. E tu estás precisamente nesse ponto de virada das pessoas, né? Exatamente. Porque tem duas situações. A primeira é quando você quer empreender e você ainda não sabe o que exatamente, né? Você tem aquela vontade de fazer algo diferente, mas você não sabe o que é. Então, o seu objetivo é descobrir o que é. Isso pode levar o tempo que for necessário, mas daí você vai ler livros, você vai em eventos, você vai conversar com pessoas, vai se conectar com você mesmo para entender o que te move, o que te agrada mais, o que vai fazer, o que você entende que tem significado. Então, esse é um processo que leva o tempo que for necessário, mas coloca foco nisso. Porque uma vez que você entende, encontra a resposta, aí sim você pode realmente fazer a sua transição, né? Então, eu ajudo o profissional a fazer essa transição, né? Você descobrir, é isso que você quer fazer? Então, agora a gente vai fazer a transição alinhada a quem você é, seus valores, a atividades que tenham conexão com a sua essência, né? Então, não adianta você sair de uma situação onde você esteja feliz para uma outra que você não vai estar feliz, né? Então, tem que estar isso muito claro, porque daí você entende o esforço que você vai fazer, né? O trabalho que você vai ter para fazer essa transição. E aí, em termos de negócio, é você estruturar, você mudar a sua forma de pensar que você é um negócio, né? Que você vai ter que desenvolver habilidades novas, né? Às vezes vendas, marketing, né? Que, por exemplo, eu vindo de TI, eu nunca tinha desenvolvido nada de vendas. Então, me vi tendo que desenvolver vendas, né? Então, é uma habilidade. E você precisa começar a mudar a sua forma de pensar para isso. Lidar com outras pessoas, né? Então, você se conhecendo, você tem capacidade maior de se colocar no lugar das outras pessoas. Ter empatia com as outras pessoas. Então, isso também é fruto do autoconhecimento. Então, essas habilidades empreendedoras têm que ser desenvolvidas também. Então, ajuda a desenvolver essas habilidades e estruturar o seu negócio para que ele tenha sustentabilidade, né? Você veja o seu negócio prosperando, né? Porque hoje, infelizmente, a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é muito alta. Então, e onde é que um dos pontos chaves que é negligenciado é justamente o planejamento. Então, você fazer um planejamento estratégico adequado, né? Alinhado à pessoa que você é, para que você coloque em prática aquilo que você acredita que é o seu caminho. Claro. Então, é o que eu faço. E parece um negócio tão simples, não é? Tipo, putz, vou ali na receita, abro um CNPJ, vou escolher um número bonito e tal, qual é o nome? Qual é o nome que eu vou dar neste negócio agora? E a questão é precisamente esse autoconhecimento de tu saberes, o que é que eu sou forte? Eu sou forte do ponto de vista de tecnologia, certo? Mas e quem vai treinar o pitch desse negócio? Quem vai vender esse negócio? Quem é que vai pensar como monetizar? Né? Assim, tem um conjunto de outras coisas. Eu tenho uma história engraçada. Quando eu agora resolvi empreender e com Suzane, um dos temas era precisamente o marketing digital. E habituado 20 anos com toda uma estrutura gigante por trás. Né? Então era preciso fazer uma campanha de marketing. Chama a menina do marketing. Chama a menina de contact manager, a menina do RH. Era juntar a equipe. Essa é a ciência, é juntar a equipe de cada uma das especialidades. E, de repente, Suzana diz, bom, vamos apostar no marketing digital, vamos. Uhum. Primeira coisa que um tecnólogo faz no Google, né? Entra no Google, faz 4 pesquisas lá no Google e, já sei. Ainda fiz um curso, Sebrae e tudo. E comecei a mandar e-mails. A tentar fazer. Zero. Resultado, zero. Porque, assim, tem que desenvolver mais coisas. Tá? E é legal o que tu estás a dizer, que é a pessoa saber, o brilho nos olhos vai-se manter até que grau de esforço, até que nível de esforço que eu vou fazer. Vai ser até 10, 50, 100, vai ser 1 ano, 2 anos de esforço. Então é preciso essa clareza de até onde é que a minha paciência, entre aspas, vai aguentar, até onde é que a minha
solidez financeira dentro de casa, porque no final a gente tem que comprar batatas, né? Para pôr em casa para comer, tem que ter comida na geladeira, senão não rola, né? Então, essa paciência, essa resiliência de aprender-se, desenvolver para conseguir retomar. E, acima de tudo, errar, acertar. Mas sempre com base na quantidade de brilho nos olhos. O movimento que a gente fez foi precisamente isso. Foi ver, quando eu parei para fazer o meu propósito, foi, eu sei que eu vou atravessar um deserto. Agora, até onde é que o camelo tem água para atravessar o deserto, não é? O camelo, neste caso, era eu. Até onde é que o camelo tem água para atravessar o deserto? Eu vou conseguir atravessar uma praiazinha ou o deserto do Saara todo? Né? E aí, quando a gente fala até atravessar o deserto, é muito bacana o trabalho que Marcos faz, porque assim, te ajuda dentro desse teu propósito, eu vou empreender, e assim, qual é a hora certa de fazer cada coisa? Porque o empreender a gente olha de forma geral, mas assim, será que eu estou na direção do que tem a ver comigo? Qual é o momento de repente, você contratar alguém? Porque no início a gente faz tudo, então, Carlos na empresa, trabalhava no multinacional como diretor, então assim, precisa de algo, encaminha, tal pessoa faz, eu vendo, outra entrega, e no início a gente fazendo tudo, a gente vende, a gente entrega, a gente é marketing, a gente é RH, a gente emite nota, a gente faz tudo. E aí, qual é o momento de dar o salto? Isso é bacana também, isso também é mais uma etapa de autoconhecimento, né? Hoje, dentro do marketing digital, a gente tem parceria de pessoas como o Marcos, está aqui, tem o Mola Mestra, né? Que é a agência aí que vem ajudando a gente dentro do mundo digital e tudo. E é muito bacana também a gente entender, assim, o que é que cabe a gente, o que é que cabe a outras pessoas. E o principal, realmente, é definir qual é o meu propósito, porque assim, é o que acaba startando tudo para a gente chegar ao plano de ação mesmo, como o Marcos falou, né? Tu tocaste um ponto extremamente importante, que é um negócio que eu acho que é um diferencial, tanto no tema, tanto no programa do Trilha de Carreira, como nos programas que o Marcos acabou por implementar e está desenvolvendo, que é, tem esse entendimento da situação, tem esse autoconhecimento, mas sempre tem um plano de ação. Assim, concreto. Data, hora, segundo, milésimo de segundo, o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer. Porque senão também vira lero-lero. Né? É incipiente, o cara fica perdido. Então é importante a importância desses dois programas é que realmente ele se autoconhece, ele sabe o que é que ele tem que fazer e quando vai fazer. Está claro. Não é? Não sei se vocês concordam comigo. Acho muito legal isso, né? Em dos casos. Porque tem a parte bonita, né, de você falar empreendedorismo, toda a parte romântica, né, mas no dia a dia é desafiador. No dia a dia você tem que ter metas, você tem que ter acompanhamento. Né? Então, é isso que o Carlos falou. Você precisa ter coisas bem específicas, né? E mesmo assim, as coisas não vão acontecer dessa forma, né? O seu plano vai sair errado em algumas coisas. Aí você vai ter que reajustar, replanejar, reajustar a rota, né? E por isso que é necessária a resiliência, que você citou também. Porque... E tem um ponto, assim, desculpa, Marcos, pode concluir. Não, é exatamente isso que eu queria dizer. Então, a resiliência é importantíssima para você se manter, né, firme na sua jornada. E até em função disso, de ajudar nessa resiliência e a pessoa entender que não está só, porque às vezes o empreendedor, ou independente de ser um empreender, quando eu vou fazer uma transição na minha carreira, ou às vezes eu vou continuar na minha mesma carreira, só que eu sinto que eu preciso melhorar minha performance, então eu preciso implementar algumas ações alinhado com o meu propósito. Eu vejo muito isso, algumas pessoas que identificam o propósito, colocam no papel e falam assim, nossa, é verdade, eu já estou nesse caminho, mas só o fato dela sentir que confirmou que ela está no caminho certo, isso dá uma autoconfiança enorme. E aí eu percebo que muitos profissionais se sentem meio que sozinhos no meio dessa trajetória, e o Trilha de Carreira, a gente incluiu uma etapa lá, que é justamente ajudar o profissional de tecnologia a saber como é que eu vou criar conexão com mentores, como é que eu vou buscar pessoas que me ajudam nessa trajetória, porque às vezes eu não sei como fazer isso. E na Trilha de Carreira a gente trouxe também esse ponto, que é justamente para a pessoa poder buscar essa rede para se fortalecer e continuar seguindo dentro da trilha de carreira, né? E diga assim, ia falar. Não ia falar nada, não. Eu estou a ficar curioso e queria fazer uma brincadeira. Então tá, porque a gente está falando de autoconhecimento, de trilha de carreira. Vamos fazer então algo aí na prática para as pessoas entenderem como é que é o quê? Vamos comentar época de Copa. Época de Copa. Um personagem
obviamente que eu, como estou fora da minha terra, estou tão tristinho, vou ter que escolher um personagem da minha terra. A gente vai deixar, Marcos, nós como brasileiros, vamos deixar ele escolher um personagem da terra dele? Vamos. Vamos deixar. Quem é o português que você vai escolher? O meu amigo CR7. Ah, o Cristian Ronaldo. CR7. Vamos pensar. Esse faz sucesso em todos os sentidos, né? Mulheres de TI, homens de TI. Propósito e CR7. Como é que eu defino? O que é isso do propósito? E como é que eu deveria de definir o propósito dele? É bacana a gente começar. Então, assim, gente, num trilho de carreira, a gente traz lá um método mesmo, super simples, prático. Você, tendo acesso ao trilho de carreira de forma imediata e simples, você vai poder identificar o teu propósito para poder fortalecer dentro da tua trajetória. Então, vamos pegar o exemplo do CR7. Então, uma perguntinha simples, assim, o que é que ele tem de qualidade? Traz uma qualidade importantíssima do CR7. Eu sou CR7 agora. Isso, você, CR7. CR7, uma qualidade do CR7. Dizem uma qualidade que você tem, eu diria CR7. Assim, pragmatismo. Ele é direto, foco, é determinado. Ele é determinado, então tá. Ele é determinado, então me conta aí comportamento que ele tem que identifica que realmente ele é determinado. Quando a bola toca no pé, ele não fica de tirolice. Ele olha lá para aquele retângulo, com uma rede atrás, e ele vai atrás. Ele corre, não finta muito. Ele corre com a bola e chuta de qualquer jeito e aquilo vai entrar. Ok, vai entrar lá, vai fazer o gol, né? E qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo dele com isso? Assim, o que é que ele quer conquistar com isso? Olha, eu te diria que ele quer ser o melhor do mundo. Ele já conquistou não sei quantas vezes o melhor do mundo pelo Real Madrid, mas ele tem esse sonho de agora ser realmente o cara que vai ter uma estátua ao lado do Eusébio em Portugal. Assim, Portugal cá entre nós, tá? Portugal não tem um histórico assim tão grande de futebol, não, tá? A gente, há uns tempos atrás, perdia para qualquer Zé Mané ia lá e ganhava de nós. Quando ele realmente começou a ver que poderia ser o diferencial, poderia ser o novo Eusébio português, eu acho que ele que foi por aí. Ele quer ser o melhor, quer ser o cara que deixou na história de Portugal. Okay. Ele quer ter esse destaque. E se a gente for pensar a nível do sentido disso tudo para ele, por que ele quer ser o melhor do futebol? Qual é o sentido maior de tudo isso para ele? Boa pergunta. Ele é um cara que ele vem de uma... Minha opinião, tá? Vocês é que são coaches, vocês sabem interpretar melhor que eu, tá? Mas eu vou dizer a minha opinião de simples tecnólogo. Eu diria que o fato de ele vir de uma origem extremamente humilde, ele nasceu na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira era super pobre. Tinha muita gente há 20, 30 anos atrás, muito pobre. Hoje já não tanto, vive muito turismo. Mas ele vem de uma família extremamente humilde. Os pais, quando ele foi para o continente jogar futebol, no Sporting salvo erro, ele não tinha chuteira para jogar futebol, ele jogava com as chuteiras de um colega que lhe emprestava, as chuteiras usadas para ele jogar. Então eu acho que, na verdade, ele quer, para no final, ser uma pessoa com mais possibilidade de ajudar os outros. É a minha opinião, não sei se vocês concordam. E esses dias eu estava ouvindo uma pessoa comentar de que ele é um jogador, que ele tem todo esse sucesso em função que ele é um cara do bem, ele ajuda ONGs, ele ajuda as pessoas, ele quer ver as pessoas felizes, ajuda a família, né? E faz isso de forma muito humilde. Ele não procura estar divulgando isso, mas as pessoas acabam descobrindo. Então é bacana como o Carlos trouxe, assim, Carlos é o CR7 que está aqui agora. Se a gente for ver qual é o propósito do CR7, na verdade, assim, tem toda essa historinha, como se a gente contasse uma historinha para ele entender que o sentido maior dele é esse, é fazer o bem para as pessoas, e isso que faz com que ele marque o gol, gente. Então, nessa historinha, ele descobriu que ele se autoconheceu aqui, que ele é determinado. Então, como é que ele sabe que ele é determinado? Porque ele vai lá, olha lá da trave e ele quer marcar o gol, né? E assim, ele quer marcar o gol. E ele faz isso com o objetivo de quê? Ele tem o objetivo de ser o melhor jogador do mundo. E qual é o sentido de tudo isso para ele? O sentido dele é justamente ajudar pessoas, porque ele veio de origem e agora ele quer ajudar mais e mais pessoas. E aí nisso ele constrói o propósito.
Então, na verdade, ele conquista tudo isso, ele tem o destaque que ele tem porque ele está seguindo o propósito dele. Então, a gente deve... O trilha de carreira faz o quê? É como se copiasse isso aqui e colasse na tua carreira. Você vai identificar quais são as qualidades que você tem, ou seja, o que é que te dá brilho no olho também, para você seguir, para você ter sucesso e atingir a tua auto-performance. Então, no trilho de carreira tem um passo a passo que te ajuda nisso aí, né? Estou achando que ele pegou o trilho de carreira também. Será que isso é R7? Nossa, eu vou procurar lá para identificar se ele está na lista lá no trilha de carreira. É bacana, gente. É uma coisa tão simples que faz toda a diferença, né? É tal história de contar uma historinha sobre a nossa própria vida, né? Eu acredito tu, quando se foi criado a trilha de carreira, e o Marcos também faz com os empreendedores, que a pessoa constrói a sua historinha e acaba por entender qual a trilha, qual é o caminho que eu tenho que seguir. E, de novo, algumas das pedras que eu vou encontrar, ter essa resiliência, essa força, para sai e vai. Que é o que acontece com ele. Precisamente a mesma coisa. Ele chegou onde chegou, consistentemente está ganhando as coisas, está levando a seleção do meu país às costas, coitado, né? Tem inclusive um meme que apareceu esta semana, com ele na frente e mais 10 jogadores pendurados nas costas dele, né? E é fato, o cara realmente é um cara diferenciado. Porquê? Foco, determinação, tem esse espírito, ele sabe onde é que ele quer chegar e ele sabe o que é que ele quer deixar, o legado que ele quer deixar para trás. E quantas pessoas ele está inspirando nisso aí. Gente, então para a gente poder ir finalizando aqui esse nosso bate-papo, vamos deixar claro aí para as pessoas que estão assistindo para a gente, tipo, nossa, se eu quero encontrar o Marcos, eu estou nesse momento querendo empreender, quero fazer essa transição, o que é que eu posso fazer? Nossa, para ter acesso ao trilha de carreira, para identificar qual é o meu propósito mesmo, o que é que vai realmente me fazer acordar, cheio de tesão para trabalhar, com alegria porque eu vou trabalhar, porque eu vou estar seguindo o meu propósito e vou ter o passo a passo para me fortalecer e saber o que é que eu vou fazer para entrar em ação. Então, vamos deixar claro aí para as pessoas. Fala um pouquinho, Marcos, antes da gente fechar aqui, conta para a gente como é que as pessoas podem encontrar aí o Marcos Simões. Eu tenho a página no Facebook, né, Marcos Simões, coach de negócios, e meu site é marcosimões.com.br, tá? Com S só, Marcos Simões tudo junto. E eu acredito que o trilho da carreira é o pontapé inicial. Ele vai te dar a base para você entender, porque às vezes a gente está insatisfeito, a gente não sabe se a gente quer mudar de cargo, quer mudar de empresa, quer mudar de profissão, quer empreender, entendeu? Isso não está muito claro. Então, o trilha de carreira vai te dar essa clareza, né? Vai te mostrar exatamente onde você quer chegar. E aí sim, né, se por um acaso você optar por empreender, entender que esse é o seu propósito, eu estou super disposto a te ajudar, né? E dentro da área de TI, a gente sabe que existem inúmeras possibilidades, né? O processo vai ser basicamente o mesmo. Você identificar o que você quer, o que é necessário para ser feito, e ter a paciência, o esforço pelo tempo necessário até você conseguir. Então, eu encorajo a seguir por esse caminho do autoconhecimento, porque, primeiro que é um caminho sem volta, né? Você vai se apaixonar por esse assunto e sua vida já vai mudar a partir do momento que você se conectar com você mesmo. Já mudou, né? Por mais que a sua realidade externa ainda seja a mesma, você já mudou internamente. Então, a sua percepção de mundo já mudou. Então, você já consegue sentir a satisfação para o pessoal novamente, naquele momento. Isso é incrível. Pois é, então é por aí, gente. Para acessar o trilha de carreira, vai aparecer em algum lugar aqui um link, aqui embaixo ou do lado. Provavelmente, contem vocês que são de TI, me ajude aí. Vai aparecer um link. Aqui embaixo. Vai aparecer o link aí, o trilha de carreira, onde você vai ter acesso para conhecer mais e poder adquirir o trilha de carreira e de forma imediata você vai começar a praticar e tem meus contatos lá, qualquer dúvida você vai poder entrar em contato comigo e estamos juntos nessa, né? E Marcos, obrigado aí pela tua ajuda, pela tua colaboração, tá? Um outro aspecto importante também é esse negócio de conexões, o quanto cada vez mais a gente tem que se conectar uns com os outros para se ajudar. Sempre tentar aprender alguma coisa, seja o lado empreendedor, seja o lado de desenvolvimento, seja o que for. Mas todos nós temos que aprender, né? E acho que é isso, né? E boa Copa para todos.
Ok, muito obrigada, viu, Marcos? Muito especial esse momento, você está aqui com a gente. E com certeza a gente vai fazer muitas coisas e continuar fazendo muitas coisas juntos. Gente, muito obrigada por estarem aqui também, nos ouvindo. E conta com a gente, ó, sucesso total aí. E vamos torcer pelo Brasil ou Portugal. Assim, é importante a gente ser feliz e marcar muitos gols aí. Ok? Valeu, gente! Tchauzinho! Tchau! Obrigada!